Muito bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa aula de reabilitação profissional, que é a aula que a gente aborda as questões relacionadas a esse programa do governo, né, que ele faz parte da nossa profissão também de técnico de segurança do trabalho. Quando eu falo em reabilitação profissional, nós estamos falando exatamente sobre o que diz aí nesse programa, né? A reabilitação profissional, que ela é vinda do governo, né, de um braço do governo chamado Previdência Social, ela serve exatamente para reabilitar profissionais vítimas de acidente de trabalho ou trabalhadores que, porventura, né, apresentem alguma alteração física, né, ou inclusive intelectual, e, pessoal, e acaba sobre a responsabilidade do técnico de segurança conhecer um pouco dessa reabilitação profissional. Ele não precisa ter um conhecimento tão profundo como um médico, como um fisioterapeuta, para entender sobre a reabilitação profissional, mas o técnico em segurança ele necessita conhecer o programa de reabilitação profissional. Então, nós vamos passar alguns conceitos para vocês ao longo da aula sobre deficiência, e também sobre o nosso chamado sistema de cotas, que são chamadas sistemas de cota para PCD, tá? Pessoas com deficiência, tá? Lembrando que essa deficiência, ela geralmente, ela é física, mas não é somente o caso de deficiência física, né? Nós temos diversos outros tipos de deficiência que a gente vai abordar ao longo da aula aqui, ao longo dessas aulas. Quando falamos então sobre reabilitação profissional, eu estou falando apenas de um dos itens no qual a Previdência Social, que ela é gerida, né, ela é coordenada, né, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o antigo INPS, né, que vocês conversarem aí com os avós de vocês, com os pais de vocês, eles vão tratar geralmente como INPS, que antigamente era chamado de Instituto Nacional de Previdência Social. Hoje, o que mudou, que o Instituto ele continua sendo nacional, mas ele não é mais de previdência, ele é de seguridade, tá bom? Ele é de seguridade social, porque ele traz um seguro a toda a população trabalhadora, toda a população que recolhe, né, os seus impostos voltados aí à previdência social. Então, quando eu falo sobre o INSS, eu estou falando de uma assistência social, de uma política de saúde pública, né, e, consequentemente, uma previdência, tá? Então, quando eu falo sobre a palavra previdência, é algo que não é muito usual a gente utilizar, mas a previdência é uma espécie de poupança, vamos assim dizer, né, que ela serve exatamente para guardar o nosso dinheiro ali um período, e quando a gente se aposenta, né, após o período de contribuição da Previdência Social, a gente pode resgatar esse dinheiro para que a gente faça uso dele após a nossa aposentadoria. Quando eu falo sobre a palavra previdência, ela é um tipo de seguro, né, do programa de público que oferece proteção contra valores de riscos econômicos, tá? Então, se vocês não lembram disso, né, certamente muitos de vocês não passaram por isso, mas antigamente nós tivemos um presidente que ele tirou o dinheiro que estava na poupança, né, guardado lá no banco dos trabalhadores, né, e muitos ali perderam esse dinheiro, até hoje ele não foi devolvido, tá bem? Já existia naquela época a Previdência Social, porque ela geria, né, ela fazia a gestão do que a gente vai ver ao longo dessa aula aqui. E esse programa, né, ele é um seguro público que oferece proteção contra os riscos econômicos que podem acontecer no país, tá? Por exemplo, um país quebrar financeiramente falando. O seguro social ele é considerado aí um tipo de segurança social, e a gente pode usar aí diversas vezes alguns sinônimos, né, como previdência, INSS. A gente pode utilizar aí as características que são comuns de uma previdência social.
Nós temos entre elas, né, a aposentadoria, os auxílios, seja por acidente, por doença, ou inclusive o auxílio reclusão, né, no caso de uma pessoa que está em recuperação por um crime, por uma reabilitação provocada por questões sociais, ela pode também receber o auxílio reclusão, lembrando que não vai para ele, não vai para o detento, né, para aquela pessoa que está em cumprimento de pena, mas sim para a família, tá bom? Lembrando que ele pode ser ali, por exemplo, uma pessoa que trabalhador, mas que porventura ele cometeu algum crime e a família não tem como fazer a sua gestão. E por um cunho social, o auxílio reclusão é encaminhado para a família, tá bem? Nós temos os casos ali de aposentadoria, né, que eu falei, especial, por idade, invalidez ou por tempo de contribuição, que é 90% dos casos, né, o caso do trabalhador que ele atua ali durante 30, 35 anos contribuindo, depois ele consegue a sua aposentadoria. Nós temos os casos de auxílio acidente, doença e reclusão, que eu acabo de citar. Nós temos os salários família, né, e maternidade, né, por exemplo, o salário família também, que é conhecido aí como bolsa, né, da Bolsa Família, que é uma espécie de um salário mediante uma política de governo. Nós temos o salário maternidade, né, que aí ele geralmente ele é associado aí ao período de gestação, né, no qual a mulher ela passa pelo período de gravidez e entra ali na fase, né, que ela precisa de uma recuperação, né, possivelmente por causa do parto, mas acima de tudo, o auxílio maternidade é para criar um vínculo que é fundamental entre a mãe e o filho, tá bem? Principalmente aí nos primeiros meses de vida, tá bem? Então, quando a gente fala sobre o auxílio maternidade, ele também está ligado ali ao INSS, tá bem? As pensões por causa de morte, né? Um trabalhador, por exemplo, que ele sofre um acidente e morre durante o trabalho, ele deixa uma pensão do INSS para os seus familiares, tá bem? E nós temos alguns outros ali, né, como o benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC, ele geralmente está ligado a pessoas que não têm condições de trabalhar, tá? Se condições que eu digo com condições físicas, né? Ligadas ali a uma lei orgânica, né, de assistência social, tá? Então guardem esse BPC, porque em alguns casos o BPC ele é um benefício, né, para as pessoas que elas não têm condições de trabalhar. Ele é assegurado por lei, permite acesso aí a idosos e pessoas com deficiência para que eles tenham uma condição mínima de vida digna, tá bem? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma família que tem ali um filho, e esse filho ele nasce com uma alteração cognitiva, uma paralisia, tá bem? E ele não tem condições de trabalhar, né? Ele passa ali por uma série de avaliações médicas, né? E aí ele recebe um salário mínimo mensal que comprove ali, né, mediante comprovação da sua deficiência, a partir do momento que a sua família não consegue, por exemplo, gerir ali e pagar os seus encargos através de medicamentos ou ainda relacionados à sua situação de vida, tá bem? Ela pode ser ali fornecida para quem tem uma deficiência física, mental, intelectual ou inclusive sensorial, também uma pessoa que tem uma perda de visão, por exemplo, que impossibilite ele de participar de uma maneira plena da sociedade, tá? Para criar uma certa igualdade com as demais pessoas. Então, o BPC tem alguns requisitos aí, pessoal, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele não pode receber, por exemplo, nenhum outro tipo de auxílio. Quando ele recebe o BPC, ele não pode receber, por exemplo, uma pensão por morte, não pode receber ali um Bolsa Família, tá? Ele recebe só o BPC, somente o benefício de prestação continuada. E ainda a família ela não pode ter uma renda, ela não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, né, por pessoa do grupo familiar.
Então, se tiver uma outra pessoa, se o pai e a mãe daquela pessoa ali receber um salário acima de um quarto do salário mínimo, aquela pessoa com paralisia lá, que eu falei, o filho, ele não tem direito ao BPC, tá bem? Por mais que ele seja brasileiro e more no país, ele não vai ter direito ao BPC. Mas lembrando, né, que infelizmente aí pai e mãe não é para a vida toda, mas aí ele pode depois fazer essa requisição, né, desse benefício de prestação continuada, tá bem? Nós temos ali o salário de benefício de contribuição e nós temos ainda, por final, o seguro do acidente de trabalho, que ele é conhecido para a gente através da sigla SAT, S-A-T, que é um seguro que as empresas pagam, todas as empresas pagam esse encargo trabalhista, que ele é voltado aí justamente para isso, a criar um seguro para todos os trabalhadores geridos pelo regime CLT, tá bem? Ou ainda trabalhadores que paguem ali suas prestações particulares de previdência, tá bem? Eu vou explicar isso de uma maneira mais técnica ao longo da aula, mas o nosso foco aqui é entender a reabilitação profissional. Quando a gente fala sobre reabilitação profissional, tem um conceito de acidente ou doença ocupacional e leva-se também em consideração o tempo de contribuição daquele trabalhador. Então, a definição em reabilitação profissional é um serviço da Previdência Social prestado pelo INSS, ou seja, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, aos seus segurados dependentes. Segurado, aquela pessoa que tem vínculo, né, com alguma empresa, que por sua vez recolhe o INSS, então o segurado é o trabalhador, só que o trabalhador também terá os seus dependentes, como filhos, como marido, esposa, e vão estar vinculados a esse segurado, bem como os deficientes sem qualquer vínculo ao instituto. Então, se vocês conhecem aí alguma instituição que presta serviço de reabilitação profissional, a gente tem algumas aqui na cidade, né? Nós temos aqui alguns na cidade, por exemplo, a UDEFA, nós temos a APAI, nós temos essas instituições, elas podem receber financeiramente algum auxílio do INSS, tá? Ou eles podem ali ter deficientes sem o vínculo que são encaminhados, né? Quando eles procuram auxílio no INSS, eles são encaminhados para essas instituições para que eles sejam acolhidos nessas instituições, tá bem? E quando eu falo sobre reabilitação profissional, ele é um programa. Então, quando eu falo de um programa do governo, ele tem uma gestão pública desse dinheiro, tá bem? Então, é a União, é o governo federal que determina para onde vai esse dinheiro, tá bem? Ele tem como objetivo, né, a definição dele aí, proporcionar os meios de reeducação ou readaptação profissional. Reeducação, vou fazer uma pausa aqui para a gente entender um pouquinho melhor. A reeducação, ela pode ocorrer no momento em que o trabalhador ele necessita, né, se reeducar profissionalmente. Então, quando eu falo em reeducação profissional, eu tenho diversas formas de abordar essa situação, mas pode ser associado a um envelhecimento da população. Um indivíduo, né, que ele é ativo, que ele trabalhou a vida toda, quando ele fala de um envelhecimento, muitos profissionais eles querem continuar ou precisam continuar trabalhando. Então, eles precisam entrar ali numa atividade nova, diferente das habituais que ele realizava antes, né? Então, quando a gente fala que a população ela está envelhecendo, né? A cada cerca de 1,5 milhão de habitantes, a gente tem uma faixa etária aí que tem aumentado, a população de 60, 70, 80, 90 anos, e eles têm continuado vivendo, né? E eles se sentem até jovens para continuar reaprendendo. Então, quando eu falo em reeducação, existe, né, alguns casos, né, que a gente recebe aí, no caso de uma instituição de ensino, a gente recebe pessoas
que são encaminhados, né, que chegaram lá com 50 anos de idade, e eles são encaminhados a fazer um curso novo, tá bem? De voltar a estudar. E quando a gente fala sobre reeducação, de uma maneira profissional, a gente aproveita essa força de trabalho, né, dessa atividade de trabalho, justamente porque nós temos aí cerca de 30% da população brasileira é considerada uma população idosa, tá bem? Se porventura vocês têm aí na casa de vocês a Netflix, né, ou se também pode ser encontrado na internet, tem um filme chamado O Estagiário, tá? Ele fala bastante sobre isso e é uma forma de vocês unirem aí a nossa aula com a, um meio lúdico de entender o princípio da reeducação, tá? Profissional. É um filme americano, né? Um filme dos Estados Unidos, lá as leis são totalmente diferentes, mas fala exatamente sobre isso. Um indivíduo de 70 anos, se eu não me engano, que ele se sente ativo e ele volta ao mercado de trabalho, né, na condição de estagiário. Ele chegou à vice-presidência de uma empresa, mas por causa da idade, e ele inclusive trabalhava com listas telefônicas, uma coisa que a gente não utiliza mais nos dias atuais, né, caiu no desuso. Ele é um filme de 2017, 2018, se eu não me engano, mas fala aí sobre a necessidade da reeducação profissional. E existe também a corrente aí do objetivo, né, da readaptação profissional. Quando a gente fala de adaptação, pessoal, é você melhorar uma situação que não estava muito boa para você, né? Então você está se adaptando. Mas quando eu falo em readaptação profissional, eu estou falando de uma forma de trazer o trabalhador para um retorno gradual ao mercado de trabalho. Então, o trabalhador que sofre um acidente em uma empresa e ele sofre uma amputação, por exemplo, da sua mão. Se ele for um trabalhador ativo da parte produtiva, né, de uma máquina, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir voltar a operar a mesma máquina sem aquela mão, tá bem? Ele pode colocar uma prótese, ele pode fazer uma órtese, ele pode fazer várias atividades ali de terapia ocupacional, de fisioterapia, mas o retorno à sua atividade ela não vai ser a mesma, tá bem? Então, quando eu falo em readaptação profissional, eu posso pegar esse trabalhador que sofreu um acidente e eu posso aproveitar a sua potencialidade para outras atividades. Por exemplo, se ele conhece de máquina, se ele tem um interesse em trabalhar com esse ramo, né, ele pode fazer um curso e ser readaptado em uma outra área inclusive na mesma empresa, tá? Então, por exemplo, ele pode trabalhar na área de qualidade, ele pode trabalhar numa área da segurança do trabalho, uma área que é mais operacional do que produtiva, tá? Mas para isso ele precisa ser readaptado profissionalmente, ele precisa retornar de maneira gradual ao mercado de trabalho e, acima de tudo, ele precisa ter uma qualificação para isso. Então, a readaptação profissional, ela busca a qualificação dos trabalhadores que, porventura, sofreram um acidente de trabalho. E eles estão incapacitados, né? Eles podem ser considerados ali incapacitados por uma doença ou por um acidente. A doença, nós temos dois tipos de doença, né? De maneira bem genérica assim para vocês. Nós temos as doenças que são chamadas doenças agudas, são as doenças que elas acometem o trabalhador e durante um período, né? Eles precisam de um tratamento, depois voltam a uma vida normal. Depois nós temos também as doenças do tipo crônicas, que elas podem ser ramificadas em crônicas degenerativas. Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolve um Parkinson, né, durante a sua vida profissional, ele tem ali um indivíduo com 45 anos, né? Nós temos casos de Parkinson já na literatura, casos de 38 anos com o Parkinson. Ele vai precisar de um tratamento, ele vai precisar fazer uma série de complementos na sua terapêutica, ali na sua parte médica, né?
mas ele não pode deixar de trabalhar, tá bem? Primeiramente porque ele se sente ativo, e na sequência porque também ele faz parte de uma população ali que é segurada pelo INSS. Neste caso, os profissionais médicos vão precisar fazer uma avaliação para encontrar e diagnosticar qual potencialidade aquele pessoa tem e ainda, né, encaminhá-lo para a reabilitação profissional. Ou pode ser em casos mais extremos ali, conforme a gente falou, o acidente de trabalho. E o inverso também acontece, pessoal. Alguns casos no qual o trabalhador sofre um acidente de trabalho e aí ele se torna, né, um trabalhador com uma doença, tá bem? Então, quando eu falo de um acidente de trabalho, eu estou levando em consideração que existe uma série de fatores aqui, que eu não vou abordar nesse momento, que podem gerar também diversas outras doenças, tá bem? Então, quando eu falo em reabilitação profissional, a função é reeducar e reabilitar profissionalmente, né, a readaptação profissional daquele segurado que pode estar incapacitado por doença ou por um acidente. Eu não vou pedir para vocês guardarem tudo que está escrito nessa lei, mas o número da lei é fundamental vocês guardarem. A Lei 8080 de 1990, né, a Lei 8080, ela faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Então, quando a gente estuda a saúde pública em si, eu não posso deixar de citar para vocês a Lei 8080 de 90, que ela fala sobre o SUS, tá? O SUS, ele fez, né, nesse ano 30 anos, tá? Então, muitos de vocês, né, têm essa idade próxima dos 30 anos, né, e os avós e pais de vocês já são mais velhos, né? Então, não existia o SUS na época deles, tá? Então, foi criado o SUS em 1990, né, através da Lei 8080, e lá no seu artigo 201 da Constituição Federal, traz a obrigatoriedade da Previdência Social, tá? E o SUS, né, essa Lei 8080 de 90, ela fala sobre o Sistema Único de Saúde, né, que ela busca, né, apresentar ali uma cobertura por eventos, né, como invalidez, doença, morte ou idade avançada, né, um caso de um trabalhador que é aposentado, mas ele ainda necessita de cuidados médicos, ele ainda necessita de cuidados paliativos, né, de medicamentos, né? Então, quando você vê aí perto da sua casa uma farmácia lá com o chamado farmácia popular, que ela dá medicamentos de hipertensão e diabetes, né, são os medicamentos que são dados, né, para a população de maneira gratuita, é porque aquela farmácia recebe um repasse do Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde manda para as secretarias de saúde do governo, que repassam para a saúde do município, que depois encaminham ou o medicamento ou o dinheiro para essas farmácias, tá bem? Ela também prevê ali uma proteção à maternidade, especialmente a mulher gestante, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, né, que é o caso aí da pessoa que é dispensada, que é desligada da empresa, e ela recebe ali um seguro-desemprego. O caso do o salário família, né, o auxílio reclusão dos dependentes, que eles apresentam ali sua baixa renda, né, o salário família, que vocês devem conhecer aí como Bolsa Família, também, é também chamado de salário família. E, em último caso, ali, pensão por morte do segurado, sendo homem ou mulher, ao qual o cônjuge ou companheiro, né, e dependentes podem receber também. A Previdência Social, quando a gente fala de uma maneira bem genérica, ela atende de uma maneira contributiva e de filiação obrigatória. Então, quando você inicia a sua vida laboral, quando você começa a trabalhar numa empresa, se ela recolhe os seus encargos de trabalho, um deles é o INSS. Então, se você pegar o seu olerite, lá, o seu demonstrativo de pagamento, vai estar lá na parte de retenção, né, do seu salário,
do seu salário bruto, né, você vai ter uma retirada ali para o INSS. Como que funciona essa contribuição para o INSS? Imagina ali que tem 30 pessoas numa empresa. Essas 30 pessoas vão estar contribuindo para o INSS, tá? Contribuindo com o valor baseado em uma faixa que é prevista pelo governo federal e Ministério da Economia. Essas 30 pessoas, elas vão contribuir para o caso de uma mãe, por exemplo, ficar afastada do trabalho em auxílio maternidade. Então, durante 6 meses, que se eu não me engano é o período de auxílio maternidade, ela vai receber o seu salário baseado numa faixa no qual aquelas 30 pessoas estão contribuindo no momento que ela não está em produção, em produtividade, tá bem? Porque ela está afastada do seu trabalho. Pode acontecer em caso de doenças, invalidez, morte ou idade avançada também. Então, novamente, essas 30 pessoas ali, se uma pessoa é acometida por uma doença sarampo, por exemplo, uma coisa que não é muito comum na população trabalhadora, né? Porque geralmente sarampo é uma doença que a gente pega lá quando a gente é menor de idade, né? A gente é criança ainda. E aquele trabalhador ele fica afastado do trabalho, ele recebe também, né, esse benefício, né, seja financeiro e ainda a cobertura, né, da sua saúde por causa do SUS, tá bom? Nós temos outros casos que a gente citou aqui, e tem diversos outros exemplos que a gente pode abordar também. A reabilitação profissional, ela é isenta de carência, né? O que eu vou dizer com isso? Quando a gente fala sobre carência, né, é uma terminologia, né, também chamada de privação, tá? A carência, no caso não é somente um sinal efetivo, né? Mas a carência, quando a gente fala sobre seguro, né, no caso do seguro-desemprego, quando a gente fala sobre carência, eu preciso de um período de aquisição para que essa pessoa receba aquele seguro-desemprego. No caso do trabalhador, ele precisa de um período aquisitivo de carência, né, no seguro-desemprego. Ele tem que trabalhar no mínimo 16 meses para depois para receber o seguro-desemprego. No caso da reabilitação profissional, não tem como, né, o trabalhador ter carência dessa reabilitação profissional, porque muitas vezes ele nunca trabalhou, né, registrado, né, ele nunca, no caso de uma pessoa que nasce com uma deficiência, ele nunca trabalhou registrado, então ele nunca contribuiu para o INSS, por isso que ele é isento de carência, tá bem? Consiste numa atividade multiprofissional com vista a inserir ou reinserir a pessoa no mercado de trabalho. Percebam que eu estou falando pessoa, não estou falando doente, não estou falando deficiente, né? A terminologia correta é pessoa com deficiência, né? Muitas vezes a gente vem aí de uma cultura de tratar a pessoa como deficiente físico, né, ou deficiente visual. Quando fala deficiência visual ou física, beleza, o problema é quando vem com terminologias pejorativas, né, dentro do que é incorreto aí, o cego, o coxo, né, o manquinho, né, o ideal é usar realmente a palavra pessoa, porque ele é uma pessoa como todas as outras. É uma atividade multiprofissional, porque existe uma atribuição de um profissional médico, de um profissional da assistência social, também, que faz parte ali do INSS, um psicólogo, muitas vezes, um fisioterapeuta, um técnico, um terapeuta ocupacional, ou um técnico em órtese e prótese, né, um cara que vai fazer lá, um profissional que vai fazer aquela órtese para encaixar exatamente no local em que aquela pessoa pode apresentar aquela doença, né, ou órtese ou prótese, que a gente vai ver essa diferença básica. E o multiprofissional, porque inclui o próprio profissional acidentado. E aqui eu gostaria de fazer um adendo ao técnico de segurança.
o técnico de segurança também faz parte dessa multiprofissionalidade que é o programa de reabilitação profissional. Ela compreende treinamento e fornecimento gratuito de próteses e órteses, assim como transporte e hospedagem em casos específicos. Quando eu falo em prótese, pessoal, para a gente guardar essa definição, a prótese é algo que eu não tiro mais do trabalhador, daquela pessoa, tá? Então, suponho lá que uma senhora de 85 anos caiu, fraturou o fêmur. Ela vai lá, coloca uma prótese no quadril. Essa prótese vai ficar com ela para o resto da vida, tá bem? Agora, uma órtese, por exemplo, são aquelas faixas que são colocadas, né? A pessoa coloca aquela faixa no antebraço, segurando o punho lá, porque muitas vezes ela fala, eu tô com o punho aberto, né? Na verdade, ela tá com uma pressão dentro do pavilhão, do túnel do carpo dela, né? Da região do carpal ali na região do antebraço, e aí ela utiliza essa órtese para melhorar aquela dor ali, aquele desconforto. Pode ser usado também o transporte e hospedagem. Então, por exemplo, uma pessoa do INSS que mora numa cidade próxima aqui de Araraquara. Vamos pegar a situação de Santa Lúcia, Motuca, Ribeirão Bonito, Boa Esperança. Esses trabalhadores, essas pessoas que precisam vir para Araraquara, por exemplo, para passar por uma perícia ou para frequentar um curso, fazer um treinamento, eles podem receber um transporte gratuito também, tá? Então, somente comprovado que ele mora em uma cidade e ele precisa se deslocar para fazer esse curso, ele recebe ali um auxílio da prefeitura através de uma ambulância ou de um ônibus para vir, seja por consulta médica ou para participar de um treinamento. E ainda, em alguns casos, a hospedagem, tá? Esse ponto é bem polêmico, a gente geralmente trabalha em sala de aula isso, mas é muito raro acontecer isso nos dias atuais, né? Lembra que a lei ela é lá de 90 e a Constituição Federal ela é de 88, né? Então é um pouquinho antes. Antigamente a gente não tinha, né, os hotéis, né, tão próximos assim. Nós tínhamos mais albergues, né, que eram comuns aí. Esse caso de hospedagem, pessoal, a gente pega aí um raio de 300 quilômetros. Então, uma pessoa que mora numa cidade e ela precisa fazer um treinamento em uma outra cidade, acima de 300 quilômetros, o INSS pode, não significa que deve, né? Mas significa que pode fazer o pagamento dessa hospedagem daquele trabalhador, tá bom? Então, só estou falando um exemplo para vocês, né, dessa questão da hospedagem. Entretanto, não garante aí a permanência da pessoa na empresa conveniada. Quando aquela pessoa ela sofre um acidente de trabalho, ela tem um evento dentro do seu histórico de trabalho, né? E esse evento ele cria ali um certo vínculo ao trabalhador, tá bem? A empresa com o trabalhador acidentado. Quando ele vai para a reabilitação profissional, ele pode, inclusive, solicitar o desligamento da empresa, porque após o curso que ele fez, né, ele arrumou um emprego melhor. Né? Então, não garante a permanência daquela pessoa na empresa conveniada. E a empresa pode entender também que o trabalhador, depois que ele sofreu o acidente, ele melhorou a sua qualificação profissional e a empresa não tem nenhum vínculo com ele relacionado à estabilidade, à necessidade de manter ele no seu quadro de funcionários, pode optar pelo desligamento daquele trabalhador, tá bom? Então, a reabilitação profissional não é significado de estabilidade profissional, tá? Isso é legal a gente tratar, porque muita gente tem essa dúvida, né? Que a pessoa é reabilitada, ela naturalmente tem uma estabilidade eterna com a empresa. Não, ela não tem, tá bom?
Então é legal vocês conhecerem aí os técnicos de segurança conhecerem, mas também deixar essa situação que ela é bastante espinhosa, bastante desagradável para o setor jurídico da empresa, tá bem? Porque até a gente, nosso conhecimento, ele vai até um determinado ponto, mas ali tem pessoas que também podem tomar partido dessas situações, tá bem? Como que funciona, então, a reabilitação profissional? O segurado ele é encaminhado para o programa de reabilitação profissional após a avaliação do médico perito do INSS. Então, fazer uma pausa aqui. Quando o médico ele tem o primeiro contato com o trabalhador, ele avalia. Olha, esse trabalhador ele pode passar pelo programa de reabilitação profissional. Não é sugerido para ele, né? Olha, você acha que você pode fazer? Não, o médico encaminha, tá? Você vai fazer determinado curso, você precisa passar por uma reabilitação profissional, porque a sua atividade profissional ela, ela precisa ser modificada, né, melhorada a partir dos dias atuais, após um acidente, após uma doença, por exemplo. E o trabalhador está obrigado, independente da idade, né, a participar desse programa, sob pena de suspensão do benefício, como, por exemplo, quando o trabalhador recebe um salário por causa de um auxílio de um acidente de trabalho, ele pode ter uma suspensão do seu benefício se ele deixar de participar do programa de reabilitação profissional, tá bem? Seja ele uma reabilitação física, seja ele uma reabilitação à sua educação, à sua reeducação profissional, conforme a gente falou lá no slide anterior. Se o trabalhador ele deixa de frequentar a aula, se ele deixa de participar frequentemente ali do, das terapias que ele tem que participar, ele pode ter a suspensão desse benefício, tá bem? A submeter-se ao programa prescrito e custeado pela Previdência Social. Então, como que funciona na prática, pessoal? O médico avalia o trabalhador, encaminha ele a um serviço de reabilitação profissional, né, que eu falei para vocês aí, a UDEFA, as APAES, né, ou, por exemplo, instituições de ensino, no qual ele precisa participar ativamente desse programa, podendo ter a suspensão desse benefício, tá bem? Porque ele é custeado pela Previdência Social, então preciso ali de um vínculo com a Previdência Social, tá bem? Nem todos são elegíveis para a reabilitação, tá? Em alguns casos aí o médico vai avaliar e vai falar, não, realmente não tem como você retornar à parte profissional, ser reabilitado. Então nós temos um outro programa, e esse programa pode ser ali no caso de um acidente de trabalho no qual o trabalhador ele não tem efetivas condições de trabalhar, e aí ele consegue receber um salário devido a um determinado acidente. Ou, por exemplo, aquela situação que eu falei do benefício de prestação continuada, que o médico vai avaliar se aquele trabalhador, né, aquele cidadão, aquela pessoa não consegue trabalhar, e aí ele é aposentado por invalidez, né, mesmo sem ter trabalhado nenhuma vez, e ele pode receber esse benefício. Consta-se, né, algumas coisas aqui, a idade, a escolaridade, a adaptação, tá? Porque muitas vezes a pessoa não se adapta àquela vivência nova, né? Adaptação ao benefício por incapacidade, a proximidade de centros de reabilitação, então aquela questão do transporte, conforme a gente estava falando, a possibilidade de convênio com empresas e serviços técnicos. Eu acho que eu posso falar isso sem problema algum aqui, nossa aula está sendo gravada, mas, por exemplo, o Senac ele tem uma parceria com o governo federal, no qual ele é uma empresa conveniada, tá bem? Para receber aí, pelo menos é o meu entendimento, né, para receber trabalhadores que são afastados das suas atividades
e recebem ali uma educação para buscar, né, uma melhoria profissional, uma reabilitação profissional, seja eles serviços técnicos ou com empresas conveniadas, tá bem? E aí, no caso do Senac, é uma empresa que presta serviços na educação, tá bem? As empresas são obrigadas a reservar uma parte das suas vagas de trabalho para deficientes e reabilitados. Quando a gente fala sobre obrigação, pessoal, eu gostaria de citar, né, o significado da palavra obrigação, né? A obrigação, né, de uma perspectiva do significado dessa palavra, né, a gente tem várias definições aí, mas quando eu pego o significado, né, dessa palavra obrigação, né, eu estou falando ali sobre o ato, né, ou efeito de obrigar algo ou alguma pessoa, né? Por exemplo, todo o votar lá na nossa, durante o nosso processo eleitoral é uma obrigação de todo cidadão acima de 18 anos que tenham ainda lá o seu título de eleitor. Quando a gente fala sobre a obrigação das empresas, já num aspecto legal, legislativo, é aquilo que se tornou necessidade moral, né, pelas empresas de contratação de uma mão de obra de deficientes ou reabilitados profissionais. Então, é um encargo, né, é um dever das empresas de uma maneira moral, tá bem? Não é para fazer por ser bonitinho, tá? É para fazer por uma perspectiva de auxiliar na reabilitação de deficientes ou de reabilitados, tá bem? Então, existe uma consciência social por trás de tudo isso. Também as empresas, elas criam aí uma, uma vaga, né, para deficientes físicos ou reabilitados profissionais, justamente porque a gente reconhece aí como sistemas de cotas, tá bem? Eu vou pular aqui o nosso slide, que vai apresentar o nosso sistema de cota. Como que funciona o sistema de cotas no Brasil? Lá em 1960, né, foi criado, né, no artigo 55, depois ele foi modificado pelo artigo 93, então o que vale já é o artigo 93 da lei de 91, né, a lei 8.213, que é a mesma lei que fala sobre os nossos acidentes de trabalho, né, que é a lei 8.213 de 91, que a empresa com 100 ou mais empregados estão obrigadas a preencher, né, o seu quadro de profissionais com 2% a 5% dos seus beneficiários reabilitados ou pessoas portador de deficiências habilitadas, né, na seguinte proporção. Pessoal, terminologia aqui, pessoa portador de deficiência, é uma terminologia antiga, de 91. A gente vai ver isso na próxima aula, uma declaração chamada Declaração de Salamanca, né, que ela é uma cidade na Espanha, que foi feito ali um consenso no qual chegou a terminologia PCD, tá bem? Só que essa declaração ela veio lá em 2000, né, então bem depois de 91. Então ainda, né, na lei tá ali a pessoa portador de deficiência, que a gente vai ter essa discussão na próxima aula, tá bom? Mas para a gente encerrar a nossa aula de hoje, só atentem-se aí para a quantidade de pessoas, né, de trabalhadores que vão fazer parte do sistema de cotas. Até 200 empregados, nós teremos 2% dessa população de trabalhadores pelo sistema de cotas, né, reabilitados ou pessoas com deficiência, né, não são ali as pessoas portadoras de deficiência. Então, quando eu pego ali 2%, pessoal, eu estou falando de 4 trabalhadores, né? 196 trabalhadores comuns e 4 trabalhadores com algum tipo de deficiência ou reabilitadas profissionalmente pelo INSS, tá bom? E quando eu pego ali de 201 a 500 trabalhadores, né, eu tenho uma média de 3%. Então, vamos fazer aqui a estimativa, no caso de trabalhadores
3% da população, né? Esses 3% vão equivaler ali a aproximadamente 15 trabalhadores, tá bom? Então, se a empresa tiver 500 funcionários, ela precisa ter, no mínimo ali, 15 trabalhadores com uma deficiência ou reabilitados profissionalmente. No caso ali de 1.000 trabalhadores, menos 4% ali daqueles trabalhadores, né, que vão fazer parte, eu vou precisar ter 40 trabalhadores reabilitados ou pessoas com algum tipo de deficiência. E no caso, acima de 1.001 trabalhadores, né, empregados daquela empresa, eu vou ter ali a necessidade de ter 5% daquela mão de obra produtiva, né, de aproximadamente 50 trabalhadores, tá? Então, depende muito da quantidade de empregados daquela empresa, daquele CNPJ, tá bom? Então, para se cumprir o sistema de cotas, é necessário conhecer, né, a lei 8080 de 1990, que é a lei que fala sobre a criação do SUS. Eu preciso conhecer a lei 8.213, que fala sobre acidente de trabalho e também fala no artigo 93 sobre o sistema de cotas. E eu preciso conhecer também, né, a prerrogativa da criação do programa de reabilitação profissional, tá bem? Então, a gente, fazendo o encerramento dessa aula, né, o sistema de cotas, ele veio, né, para se tornar uma obrigação moral para as empresas. Não significa que as empresas elas são obrigadas a cumprir, mas significa que elas precisam moralmente cumprir, tá bom? Se vocês passarem aí conhecer as empresas internamente e ver qual cumpre, né? Vocês vão ver que na aplicação ela é bem mais difícil do que está na parte teórica. Algumas empresas elas não conseguem cumprir, né, o sistema de cotas porque elas simplesmente não querem, porque elas acreditam que o trabalhador com deficiência, né, a pessoa com deficiência ali, ela não tem algo a acrescentar à sua empresa. Então, além de não cumprir uma obrigação moral, elas não atendem à legislação, tá bem? Então, isso é passível, sim, de penalidade, né, porque não existe nenhum esforço daquela empresa em procurar uma reabilitação profissional ou procurar um trabalhador, uma classe de trabalhadores, né, uma porcentagem de trabalhadores para cumprir o seu sistema de cotas. E existem empresas que têm um trabalho muito bem feito, né, mas não atendem a sua totalidade. Então, por exemplo, eles precisam de 4 trabalhadores ali, até 200 empregados, mas eles só têm 2. E eles estão ali buscando mais 2 reabilitados ou pessoas com deficiência. Mas eles não encontram, porque a cidade às vezes não suporta, né? Vamos pegar um exemplo de uma cidade pequena, uma cidade com 4.000 habitantes. Suponho que naquela empresa ali tenha 200 empregados. Muitas vezes naquela faixa do município dos 4.000 não tem pessoas com deficiência, tá? Então a lei ela nesse sentido ela é genérica, né? Ela não atende ali as limitações que são apresentadas na própria cidade em relação ao nível de população, da quantidade de pessoas, tá bem? E ainda, né, pessoal, nós temos um defeito, né, uma dificuldade, vamos falar assim, maior, que ela já entra no aspecto familiar. Geralmente as pessoas que têm, né, e eu posso falar isso com propriedade, pois eu tenho uma pessoa com deficiência na minha família, os seus familiares, né, pai e mãe, principalmente, né, pai e mãe, não deixam, né, não dão ali a corda, né, vamos falar assim, para aquela pessoa fazer parte do mercado de trabalho com medo, né, com preocupação de uma perspectiva ali de um bullying, de um atrito social, daquele familiar
ser encaminhado ali para o mercado de trabalho, mas apresentar ali uma falta de interação, né, e possivelmente ser motivo de chacota no ambiente de trabalho, tá? Existe uma série também aí, né, já que eu falei de um filme, vou falar de uma série também, chamada The Good Doctor, né, chamado O Bom Doutor, né, ele está disponível aí na internet, no Globoplay, para quem quiser buscar e aumentar o seu conhecimento, aproveitar esse momento de pandemia também para a gente assistir esses filmes, essas séries, e ele fala um pouco sobre isso. É um médico com uma síndrome chamada síndrome de Chavan, que é uma síndrome de chavantismo, né? No qual ele tem um raciocínio rápido muito apurado, tá? Associado ao autismo. Então, na série mostra ele passando por essa situação, né? Ele tem um pensamento, ele tem uma conexão, mas os médicos que trabalham com ele, né? Lembrando que essa é uma série baseada em fatos reais, então existe uma licença poética nisso, mas existe fatos reais também. Os médicos que criam um distanciamento com aquela pessoa, por ele simplesmente ser um pouco diferente, tá bom? Então, pessoal, a gente chega ao final da nossa aula, eu vou encerrar a gravação por aqui, né? Eu fico disponível para vocês aí pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail, mandem sinal de fumaça se for o caso, né? Estou disponível para a gente conversar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.